Olá pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, dê um like se gostou, dê um dislike se não gostou, comentem. Aqui embaixo tem os links para minhas redes sociais e para o meu blog onde eu deixo um texto complementar ao assunto que eu falo aqui. E hoje o assunto é a vida intelectual do padre Antonin Dalmaci Sertillanges, que viveu entre 1863 e 1948 na França. Essa versão que eu tenho aqui, ela saiu agora em 2019. Segundo os críticos, conta com a melhor tradução, feita pelo Roberto Mallet, e ela é o texto definitivo, pois a obra foi escrita por volta de 1920, teve algumas alterações ao longo do tempo. Em 1944, o padre Sertillanges fez o trabalho final. O livro, ele trata da atividade intelectual em si, desde o momento em que você começa a se interessar pela atividade intelectual, até concluir um trabalho. O padre Sertillanges, ele dá as dicas como organizar sua vida, a importância da atividade intelectual, e depois ele começa a destrinchar cada ponto, a leitura, a escrita, as anotações, como organizar as notas, como organizar o seu dia, como reservar um tempo para leitura. Ele pede para deixar sempre alguma coisa para anotar. Na época não se usava celular ou computadores, então era sempre deixar a pena e o papel para tomar notas, organizar aquelas notas de uma forma que façam sentido, que você possa consultar rapidamente. Ao dormir, quando aparece uma ideia, uma reflexão, registrá-la. Deve-se ler pouco para não se intoxicar com a leitura e deixar passar as informações. Ele não aconselha ler romances e literatura assim, porque desenvolve o hábito de simplesmente estar lendo e de não extrair nada daquilo. Ele não falou exatamente isso, mas deu a entender que só em momentos para relaxar e esvaziar a mente que era interessante uma obra literária de ficção. E ele fala também, já no final do livro, sobre a atividade laboriosa em si, como se deve trabalhar, quando se tem uma crítica negativa se deve trabalhar, quando se recebe um elogio se deve trabalhar, quando se chega a um ponto onde não parece mais ser possível desenvolver uma obra, segue-se trabalhando. Então, após ler esse livro, eu fiquei com uma percepção diferente sobre o trabalho, sobre a vida em si. Tanto é que o livro seguinte a esse que eu li, eu já comecei a sentir falta das minhas anotações, que eu nunca fiz, nunca anotei nada. Eu simplesmente leio e tento segurar na memória os pontos que eu acho mais interessantes. E o próprio Sertillanges, ele fala nisso, saber segurar as informações mais importantes, seja por nota mental ou escrita, e deixar que as coisas superficiais elas sumam, que elas se percam, as coisas que não têm nenhuma utilidade. Me senti mal por interromper uma leitura para fazer qualquer outra coisa. Quando eu estava em meio a outras pessoas e com aquela leitura que eu fazia na época, eu podia estar lendo, eu podia estar vendo aonde chegou tal situação e estou aqui nessa conversa inútil. Ele fala também para se cuidar com os amigos, né? Escolher bem as amizades, uma coisa que é meio... que eu também acho um pouco forçado, porque às vezes você tem uma vida de amizade com uma pessoa e a pessoa não te soma para a vida intelectual ou para o seu trabalho, e mesmo assim você gosta de estar com a pessoa, né? Então, mas isso são interpretações assim que eu tirei. Fora tudo isso, meu trabalho
de mais de 10 anos fazendo a mesma coisa, eu comecei a encará-lo assim com mais, parecia mais fresco, assim, com tem aquele peso da rotina. As minhas atividades em alguns momentos se tornavam uma tortura por ter prazo, por serem repetitivas. Eu já consegui fazer com mais tranquilidade, mais lentamente, mais prazerosamente, e também me organizar melhor. Ficou mais claro o que era prioridade, o que podia ser deixado para depois, o que não precisava ser feito. Então, o livro teve um impacto na minha vida imediato, não sei se temporário ou se duradouro, mas já teve esse impacto, que eu senti uma mudança na prática. E o interessante é que até a metade do livro é um livro normal, ele vai dando dicas, mas quando você chega na metade do livro, que ele começa a te empurrar para a vida intelectual mesmo, dando dicas práticas, você já está infectado por aquele sentimento, assim, por aquele veneno do bem que te joga para dentro daquela atividade sem medo, com segurança. Então você pega as dicas e vai, e segue. Então ele fala muito sobre a organização do tempo, como eu já falei, da bibliografia, em cima do assunto que você quer estudar, e diz para buscar os melhores especialistas, aqueles que realmente sabem daquilo, para não ficar com uma leitura vultosa e repetitiva, redundante. E isso eu vejo muito, as pessoas lerem sempre a mesma coisa, assim, com pequenas variações, e nunca saem daquele pensamento, elas nunca abrem. Então, esse livro eu indico a todos que querem desenvolver alguma atividade intelectual. A metodologia é interessante, a leitura é muito simples, é muito rápida, e tem uma grande história por trás desse livro, que os intelectuais, a partir dali, muitos deles se inspiraram no Sertilanges, usando alguma coisa do que ele ensina ali, e usando integralmente as dicas do padre. Então é muito interessante que vocês conheçam. Fica aqui a dica e até o próximo vídeo.